Leão XIV propôs rever a abordagem da Igreja sobre casamentos mistos. A ideia é acolher casais com respeito sem perder a identidade da fé. Você já amou alguém que não partilha da sua fé? Talvez seja essa uma das dores mais silenciosas de quem vive religiosamente, amar alguém que caminha por outra estrada espiritual. E quando o amor é real, puro, profundo, será que a diferença religiosa deveria ser uma barreira intransponível? Hoje, uma pergunta ecoa nos corações de milhares de católicos no mundo inteiro. A Igreja está pronta para acolher com mais misericórdia os casamentos mistos? E mais do que isso, o Papa Leão XIV estaria prestes a dar um passo histórico nesse sentido? Fica comigo. O que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga a união entre fé e amor. Taxinha já deixa o like, comenta sua opinião e se inscreve no canal. Aqui, a gente conversa sobre o que realmente importa. Historicamente, a Igreja Católica sempre tratou os casamentos mistos com cautela. Desde os tempos dos primeiros concílios, a união entre um católico e alguém de outra religião, seja cristão ou não, foi vista com reservas. E por quê? Porque o matrimônio, para a Igreja, não é apenas um contrato civil. É um sacramento, um caminho de santidade. E um casamento onde apenas um dos dois compartilha da fé pode, segundo a doutrina, comprometer a vivência cristã plena, especialmente quando se trata da educação dos filhos. Por isso, até hoje, a Igreja exige permissões especiais para validar esses casamentos, a famosa dispensa do impedimento. Mas os tempos mudaram. Hoje, milhões de católicos vivem em sociedades mais plurais, mais abertas, mais miscigenadas. É cada vez mais comum que um católico se apaixone por um protestante, um judeu, um muçulmano, ou mesmo por alguém que não professa fé nenhuma. E aí surge o dilema. Será que o amor precisa ser sacrificado em nome da doutrina? Ou será que a doutrina precisa aprender a dialogar melhor com a realidade? Nos últimos meses, rumores surgiram de que o Papa Leão XIV, conhecido por seu tom pastoral firme, mas misericordioso, estaria elaborando um novo documento orientador sobre casamentos interreligiosos. Segundo fontes ligadas à Congregação para a Doutrina da Fé, o texto não muda os fundamentos doutrinários, mas propõe novas abordagens pastorais. Ou seja, não seria uma mudança na essência, mas sim na forma de acolher essas realidades. Vamos a um exemplo prático. Maria é católica. João é ateu. Eles se amam. Vivem juntos há 6 anos. Têm 2 filhos. Maria continua indo à missa. Ensina orações aos filhos. Pede para João respeitar suas práticas, e ele respeita. Hoje, se forem à igreja para tentar o sacramento do matrimônio, precisarão enfrentar processos longos, com muita exigência documental e pressão sobre a conversão do outro. E muitos desistem no caminho. Mas e se, com a nova orientação papal, eles forem acolhidos primeiro, não com cobranças, mas com caminho de escuta e discernimento? A proposta de Leão XIV, segundo fontes ligadas ao Vaticano, seria essa. Taxinha valorizar o compromisso de vida do casal. Taxinha incentivar o católico a manter viva sua fé. Taxinha garantir liberdade religiosa mútua. Taxinha e permitir que, mesmo sem conversão, o não católico possa compreender o sentido espiritual do casamento sacramental. Sim, isso ainda geraria controvérsia, especialmente entre alas mais tradicionalistas da Igreja, que afirmam que sem fé comum não há sacramento pleno. Mas há outra linha de pensamento, que cresce cada vez mais. Há de que o Espírito Santo sopra onde quer, e que mesmo em casamentos interreligiosos, pode haver santidade. Pode haver graça. Taxinha comenta aqui. Você acredita que o amor entre pessoas de diferentes religiões pode ser abençoado por Deus? Sua opinião pode ajudar outras pessoas a refletirem. Outro ponto abordado pelo Papa, segundo analistas vaticanos, é a questão da liberdade religiosa no seio familiar. O temor de muitos padres é que o parceiro não católico iniba a vivência da fé do outro. Mas o Papa propõe que a Igreja confie mais na maturidade das famílias. E que, em vez de exigir, forme e oriente com paciência. Isso está em total sintonia com o que o Papa Bento XVI já dizia em 2007. A verdade não se impõe pela força, mas pelo amor.
Imagine agora o impacto dessa proposta num mundo como o nosso. Milhares de casais que hoje vivem em insegurança religiosa poderiam finalmente se sentir acolhidos. Milhares de filhos que crescem em famílias divididas pela fé poderiam aprender que as diferenças não são barreiras, mas pontes. E a própria Igreja Católica, muitas vezes vista como inflexível, reafirmaria seu papel de mãe. Taxinha, e se você vive ou conhece alguém que vive essa situação, compartilhe esse vídeo. Porque todo amor que respeita, constrói e busca Deus merece ser ouvido. Voltando à figura do Papa Leão XIV, especialistas apontam que ele pode, nos próximos meses, anunciar uma exortação apostólica sobre casamentos mistos, a reestruturação dos critérios pastorais para análise de pedidos de dispensa, a criação de um organismo interreligioso para dialogar sobre espiritualidade conjugal. Ou seja, a Igreja não mudaria a doutrina, mas atualizaria a forma como cuida do rebanho. E talvez seja isso que o mundo esteja esperando. Que a Igreja continue dizendo: sim, nós temos princípios. Mas que também diga: e sim, estamos dispostos a caminhar com você, mesmo que você ainda não pense como nós. Se esse vídeo está te tocando, não esquece. Taxinha deixa o like. Taxinha se inscreve. Taxinha comenta aqui embaixo. O amor constrói pontes. Vamos continuar essa conversa. Porque no próximo trecho, você vai entender como isso já está sendo praticado em várias partes do mundo, mesmo sem estar nos holofotes. Você sabia que, hoje, milhares de casamentos entre católicos e não católicos são celebrados todos os anos, inclusive com bênção da Igreja? Sim. Muitos não sabem, mas a Igreja já permite, com condições específicas, esse tipo de união. O problema é que a maioria das pessoas não tem acesso a essa informação de forma clara, prática, acolhedora. E é exatamente esse o ponto central da proposta que está ganhando força nos bastidores do Vaticano. O Papa Leão XIV, atento ao crescente número de casais que vivem entre religiões diferentes, estaria se preparando para criar um marco de atualização pastoral sobre isso. Mas antes de falar da proposta em si, vamos entender o que existe hoje. Taxinha, o Código de Direito Canônico da Igreja prevê 3 tipos de união: casamento entre 2 católicos, sem impedimentos; casamento entre um católico e um cristão batizado não católico, dispensa obrigatória; casamento entre um católico e alguém não batizado, dispensa mais restrita. Em ambos os casos, 2 e 3, é necessária uma autorização prévia da autoridade eclesiástica. E mais, o cônjuge católico precisa se comprometer a manter sua fé e educar os filhos nela. Mas, e se o outro cônjuge não concordar com isso? E se houver um desejo sincero de convivência respeitosa, mas sem imposições? É aqui que a pastoral falha. E é isso que o Papa Leão XIV parece querer corrigir. Vamos a um caso real. Luciana, católica, casou-se com Amir, muçulmano. Ambos vivem na França, frequentam suas tradições e educam os filhos com valores comuns: respeito, caridade, solidariedade. Eles procuraram a paróquia local, mas foram desencorajados. Se ele não aceitar educar os filhos na fé católica, não podemos celebrar o casamento. Mas eles não desistiram. Buscaram um padre que entendesse a realidade interreligiosa e receberam uma bênção pastoral, fora do rito sacramental, um gesto de acolhimento. O que isso mostra? Que a realidade é mais rica que a norma. E que, muitas vezes, os pastores já atuam com misericórdia, mesmo sem um documento que os ampare claramente. Agora imagine se essa prática pastoral se tornasse reconhecida oficialmente. Se os padres tivessem orientações concretas para lidar com esses casos com mais liberdade e carinho, é isso que está em jogo. E é por isso que a proposta de Leão XIV pode causar um divisor de águas. Taxinha já deixa aqui seu comentário. Você acha que a Igreja deveria formalizar essas práticas? Ou o risco de relativizar demais a fé é grande? Voltando ao que se discute em Roma, fontes ligadas ao dicastério para a evangelização indicam que o Papa quer substituir a linguagem de impedimento pela de discernimento conjugal. Ou seja, não partir do princípio de que o casamento misto é um problema, mas de que é uma realidade a ser acompanhada. A ideia é:
Marca de seleção: priorizar o acompanhamento pastoral do casal. Marca de seleção: incluir formação interreligiosa pré-matrimonial. Marca de seleção: promover o diálogo entre religiões no contexto familiar. Marca de seleção e, principalmente, valorizar o amor como ponto de partida da fé. Isso não significa abandonar a doutrina. Significa reconhecer a dignidade do caminho do outro. Como já dizia o Papa João Paulo II, o Espírito Santo age de modos que só ele conhece, também fora das estruturas visíveis da Igreja. A Igreja do futuro, aquela que o Papa Leão XIV deseja construir, não será feita só de regras. Será feita de puros gestos de escuta. E se cada paróquia puder olhar para os casais mistos com menos burocracia e mais empatia, o resultado será este: mais pessoas voltando à fé, mais filhos crescendo em ambientes respeitosos, mais famílias abertas ao Evangelho. Taxinha, e se esse vídeo está tocando você, aproveita e compartilha com alguém que vive essa realidade. Essa pode ser a palavra que faltava. Um outro ponto que merece destaque é a posição das conferências episcopais locais. Em países como Alemanha, Canadá e Filipinas, já existem orientações mais flexíveis. Elas não mudam o dogma, mas deixam claro: cada caso deve ser analisado com amor. E, agora, com Leão XIV, essas iniciativas locais podem se tornar inspiração global. Aliás, você sabia que até o Papa Francisco, anos atrás, falou com carinho sobre casamentos mistos? Ele disse: o casamento entre pessoas de religiões diferentes pode ser uma ponte de paz e diálogo, se vivido com respeito mútuo e liberdade. Leão XIV, seguindo esse mesmo espírito, quer apenas deixar claro, de uma vez por todas: a Igreja ama seus filhos, mesmo quando caminham em trilhas complexas. E aqui está o ponto mais bonito de toda essa discussão. No fundo, estamos falando do amor. Amor que, quando é verdadeiro, quer o bem do outro. Amor que não impõe, mas oferece. Amor que constrói pontes, mesmo quando o outro lado ainda parece longe. Você está vivendo algo assim? Conhece alguém que vive? Comenta aqui. Taxinha: minha fé encontra a do outro, e juntos seguimos. Essa frase pode ser a fagulha de algo grande. E não esquece de se inscrever no canal. Deixa seu like, comenta, compartilha. Você ajuda esse conteúdo a alcançar quem realmente precisa. No próximo trecho, você vai conhecer histórias de casais que viveram essa realidade e o que a Igreja aprendeu com elas. O que a Igreja aprende quando decide escutar? É impossível falar de casamentos mistos sem falar de pessoas reais. Pessoas que amam profundamente, mesmo quando a fé entre elas parece falar línguas diferentes. E talvez seja justamente aí, nesse espaço entre o diferente e o semelhante, que Deus mais age. Ana é brasileira, católica desde sempre. Casou-se com David, um judeu nova-iorquino, com quem se conheceu durante um intercâmbio. Quando decidiram se casar, Ana fez questão de procurar um padre. Ela queria o sacramento, mas também respeitava a fé de David. O padre escutou, acolheu, mas explicou: você pode casar com ele, mas precisamos da promessa de educar seus filhos na fé católica. David hesitou. Ele queria que os filhos conhecessem sua cultura também, sua fé, seu povo. E aí veio a dúvida: como viver um amor dividido por tradições? Foi nesse momento que Ana descobriu o valor do diálogo. Ela e David passaram meses conversando com padres, rabinos e até com casais interreligiosos. Chegaram a uma decisão linda. Os filhos conheceriam ambas as tradições. Celebrariam o Natal e também o Hanukkah. E quando crescessem, poderiam escolher o caminho de fé que quisessem, mas sempre guiados por valores comuns. Hoje, seus filhos rezam antes das refeições. Aprendem sobre os profetas. E vivem a espiritualidade como parte da rotina, não como um campo de batalha. Essa história chegou ao Vaticano? Talvez não diretamente. Mas é esse tipo de vivência que o Papa Leão XIV quer enxergar melhor. Histórias como a de Ana e David existem aos milhares. E a Igreja precisa olhar para elas não como exceções problemáticas, mas como oportunidades de missão.
Taxinha deixa aqui nos comentários. Você conhece algum casal assim? Conta pra gente como foi a experiência. Um dos pontos mais debatidos no documento que o Papa estuda liberar é exatamente este: como a Igreja pode aprender com o que já acontece na vida real. Isso significa que, em vez de legislar antes de conhecer, a proposta é escutar antes de normatizar. E isso tem nome: Pastoral de Escuta. Segundo fontes da Cúria Romana, o novo texto papal não será um decreto rígido, mas sim uma exortação apostólica orientativa, com 3 eixos centrais: escuta ativa dos casais interreligiosos, acompanhamento personalizado com base em suas realidades, abertura para que o amor se torne evangelização, mesmo sem conversão imediata. Essa abordagem, se concretizada, poderá ser um divisor de águas. E sabe o mais curioso? Em muitas regiões do mundo, isso já acontece, mesmo sem holofotes. Na África, em comunidades onde o catolicismo convive com o islamismo, padres já celebram casamentos mistos com profundo respeito. Na Ásia, paróquias acolhem famílias budistas e católicas com naturalidade. E na América Latina, muitas famílias são compostas por católicos, evangélicos e até espíritas, que compartilham a espiritualidade do amor. O que falta? Reconhecimento institucional. Orientação clara. Apoio pastoral. Taxinha curte esse vídeo? Deixa seu like. Se inscreve. Você ajuda esse conteúdo a alcançar quem precisa escutar isso. Mas há quem critique. Há vozes que dizem: isso é relativismo. É abrir demais. É perder a identidade católica. Mas a resposta da Igreja deve ser mais profunda. Jesus nunca teve medo de sentar com quem pensava diferente. E se ele construiu pontes com samaritanos, publicanos e pagãos, por que a Igreja não pode fazer o mesmo com famílias de fé mista? Aliás, sabia que a palavra cônjuge vem do latim coniugium, que significa juntar sob o mesmo jugo? Pois é, o verdadeiro casamento não é uma guerra de ideias, mas um caminhar junto, mesmo quando os passos têm ritmos diferentes. E o Papa Leão XIV, com seu estilo sóbrio, mas firme, parece entender isso melhor do que muitos esperavam. Em seu último discurso ao Conselho Pontifício para a Família, ele afirmou: a Igreja não pode temer o amor que nasce fora de seus muros. Deve ser ponte, não barreira. Luz, não obstáculo. Essa fala, para muitos, foi o prenúncio do que está por vir. E por falar no que está por vir, prepare-se. Tudo indica que, nos próximos meses, o Papa convocará um encontro global com bispos, teólogos e famílias de fé mista para elaborar diretrizes concretas sobre o tema. Chamado provisoriamente de Caminhos de Comunhão, esse encontro pode ser o pontapé inicial para uma das transformações mais pastorais da Igreja no século XXI. E aqui vai uma pergunta que pode mexer com você. Taxinha: se você se apaixonasse por alguém de outra fé, você abriria mão do amor por fidelidade religiosa? Ou acreditaria que Deus está no amor verdadeiro? Responde aqui nos comentários. A sua visão pode inspirar outras pessoas. Porque, no final das contas, toda essa conversa sobre casamentos mistos não é apenas sobre regras. É sobre pessoas, corações, caminhos de fé. E como diz São Paulo, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E talvez o próximo passo da Igreja seja exatamente esse: crer mais no amor verdadeiro, mesmo quando ele desafia as convenções. Quantas vezes você já ouviu que o amor precisa seguir regras? Talvez você tenha crescido ouvindo que só existe um jeito certo de se casar, de construir uma família, de servir a Deus. Mas hoje, o mundo está mostrando outra coisa. E talvez, só talvez, Deus também esteja. O Papa Leão XIV está nos colocando diante de uma pergunta profunda, que não é nova, mas que agora exige uma resposta. A Igreja está pronta para confiar no amor? É claro que não se trata de relativizar tudo. A fé católica tem doutrinas, tradições, sacramentos. Mas essas doutrinas foram feitas para servir à salvação, não para excluir o amor verdadeiro. A proposta que circula nos bastidores do Vaticano não quer mudar a essência do sacramento do matrimônio.
O que ela busca é ajudar a igreja a caminhar ao lado de quem vive o desafio da diferença, sem julgar, sem afastar. E o mais bonito, isso já está acontecendo em muitos lugares. Padres que abrem espaço para conversar com casais de religiões diferentes. Comunidades que acolhem com carinho quem não tem fé, mas tem sede de algo maior. Famílias que, apesar das diferenças, vivem unidas na prática do bem, da justiça e da caridade. Essas pessoas não estão contra a igreja. Estão esperando que a igreja se aproxime. E quando o Papa olha para elas e diz: "Eu vejo vocês", isso muda tudo. Porque ser visto é o primeiro passo para ser amado. E a missão da igreja é amar, em qualquer situação. Taxinha comenta aqui: você se sentiu rejeitado pela igreja por amar alguém fora da sua fé? Ou conhece alguém que viveu isso? A sua história pode tocar muitos corações. Se essa proposta for aprovada, como tudo indica que será, a igreja pode começar a marca de seleção, criar centros de escuta para casais interreligiosos. Marca de seleção, formar padres e agentes pastorais para lidar com essas realidades com sabedoria e empatia. Marca de seleção, produzir materiais educativos voltados para famílias que vivem na diversidade espiritual. Marca de seleção e talvez, no futuro, reconhecer oficialmente formas sacramentais adaptadas para esses casos, sem perda da essência, mas com maior abertura pastoral. E o impacto disso? Milhares de pessoas podem se sentir reconectadas com a fé. Muitos que hoje estão afastados podem voltar. Muitos que achavam que o amor era incompatível com a igreja podem descobrir que Cristo nunca fecha portas. E no fim, esse talvez seja o grande chamado de Leão XIV. Fazer com que a igreja seja menos um tribunal e mais um lar. Lembra das palavras de Jesus? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse: vinde a mim, mas primeiro preencha esses formulários. Vinde a mim, mas só se o outro tiver fé igual à sua. Ele disse: vinde. E é isso que o Papa quer lembrar. A igreja existe para isso: acolher, amar, acompanhar. Taxinha, esse vídeo tocou você? Deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. O mundo está mudando. As famílias estão mudando. Mas Deus continua o mesmo. E se o amor é verdadeiro, ele está presente. Você não precisa abandonar sua fé por amar alguém diferente. E não precisa exigir que o outro pense igual para seguir junto. Você só precisa acreditar que Deus caminha com vocês. E que, com o tempo, ele se revela, no silêncio, no diálogo, no carinho, na paciência. Talvez o grande milagre desse novo tempo não seja mudar regras, mas mudar corações. Corpos pastorais mais humanos. Comunidades mais abertas. Pessoas mais dispostas a escutar antes de condenar. Esse pode ser o começo de uma nova primavera para a igreja. E o Papa Leão XIV está, mais uma vez, abrindo a janela para deixar o Espírito Santo entrar. Obrigado por assistir até aqui. Que você e sua família sejam abençoados, não apesar das diferenças, mas por causa delas.